Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos meditar sobre as palavras há pouco lidas na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 5. Como tema eu escolhi liberdade e atitude. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesta carta do apóstolo Paulo à igreja aos Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala de vivência, de ação, de atitude cristã. E ele começa falando sobre uma preocupação muito grande que ele tinha da influência dos judaizantes com aquela igreja e também com as outras. Os judaizantes eram líderes judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que realmente aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ainda se mantinham presos a certas regras. E aqui Paulo fala de maneira toda especial da circuncisão. Então eles diziam o seguinte: você realmente precisa ser cristão, confiar em Cristo, porque Cristo é o Messias prometido. Só que para fazer parte do povo de Deus, primeiro tem que ser circuncidado. E assim também haviam outras regras, outras leis, que eram pequenos detalhes, mas que produziam grandes erros doutrinários. Assim como acontece hoje em dia também, infelizmente, com muitas igrejas que colocam muitas regras, muitas leis e conduzem a grandes erros doutrinários. Eu vou reler, se alguém tiver a carta aberta, pode acompanhar. Eu vou reler apenas 5 versículos do capítulo 5. Versículo 1, 4, 9, 16 e 25. Lemos assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos irmãos e irmãs, a preocupação do apóstolo Paulo é muito grande. Ele começa falando de liberdade cristã. Vocês agora são livres. Do que se trata essa liberdade cristã? A liberdade cristã se trata da liberdade de consciência. Eu não estou mais preso a leis, a regras, a coisas que eu tenho que fazer como era no Antigo Testamento. Cristo fez tudo o que precisava ser feito para a minha salvação quando cumpriu em meu lugar a morte dolorosa na cruz. Então eu posso dormir tranquilo, com a consciência tranquila, porque eu não preciso fazer, a consciência não fica me cobrando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ajudar nisso, tem que ajudar naquilo, tem que manter-se preso a regras. Paulo diz: vocês agora são livres e não se submetais mais a essa escravidão de regras, de leis. E ele diz: muito cuidado para não vos deixar escravizar novamente. Ordenações instituídas como necessárias para se reconciliar com Deus e merecer ou conquistar o perdão, a graça, são totalmente contrárias ao Evangelho. Paulo fala que quem quer se justificar na lei deve cumprir todos os preceitos, não é um. Você quer cumprir regras, então cumpra todos. E isso nós sabemos que é totalmente impossível, porque a lei não salva, ela mostra o meu erro, ela me condena. E no versículo 4, Paulo faz uma acusação violenta e diz: vocês se desligaram de Cristo. Da graça vocês caíram, que querem se justificar em leis, em regras, em obras. Ou seja, vocês não fazem mais parte da família de Deus.
não têm mais o perdão porque vocês confiam naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês cumprem, e não confiam totalmente em Jesus. Então a obra dele deixou de ser útil para vocês. E isso é muito grave. E no versículo 7 ele pergunta: vocês corriam tão bem? Corries bem? Quem vos impeliu a não continuardes na verdade? Ele faz a comparação com uma corrida, onde o corredor está na sua raia de corrida e lá na frente ele tem o alvo, o objetivo, a linha de chegada, onde ele tem que chegar. E ele tem que estar concentrado naquilo. E ele diz: vocês estavam correndo tão bem, de repente, o que aconteceu? Nós corremos para o alvo que é o céu, e a raia que nos conduz como corredores é Jesus. Não podemos ficar abanando para a torcida, mandando beijinho para a arquibancada. Se o corredor fizer isso, ele não chega ao final. E ele sai fora da raia. E é isso que Paulo diz em vocês. Corriam tão bem. E agora se desviaram da verdade. Verdade é Jesus. E aqui nós lembramos novamente daqueles 3 preceitos que Lutero enfatizava tanto na Reforma. Somente a fé em Cristo, a verdade que salva. Somente a graça, isso é presente de Deus. E somente a Escritura é a palavra de Deus. São vários e vários os falsos ensinamentos que querem nos desviar do alvo proposto que é o céu. E no versículo 9, Paulo diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus, 30 anos antes de Paulo, havia alertado: cuidado com o fermento dos fariseus. Qual era o fermento dos fariseus? Eram as obras, as leis nas quais eles queriam se justificar, as quais eles se prendiam e queriam ser uma casta mais espiritualizada, mais santificada que as outras pessoas, por cumprir essas regras. E aqui Paulo está dizendo: um pouquinho de fermento leveda a massa. Quem faz pão sabe como é. No pão você põe a farinha, você põe a água, você põe os ovos, você põe o sal. E se você põe um pouquinho de fermento, aquilo leveda, incha. É isso que as obras fazem. Elas incham, elas inflam, elas enchem a pessoa de soberba, de vaidade, de orgulho. Por fazer esta obra eu sou melhor do que você. Por fazer esta obra eu estou num grau de sabedoria, de santidade, de espiritualidade a mais do que você. Eu não bebo, eu não fumo, eu não visto esse tipo de roupa, eu não como carne de porco, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, esse é o fermento. É isso que leveda, que incha, que faz com que eu ache que eu sou melhor que os outros. E Paulo está dizendo: cuidado com esse fermento. Como Jesus havia dito há 30 anos antes: cuidado com esse fermento. E aí no versículo 15 e 26, Paulo diz o que esse fermento ocasiona na igreja. Ele diz: isso faz com que vocês ficam se mordendo e devorando uns aos outros, achando que uns são melhores do que os outros. Queridos irmãos e irmãs, conflitos na igreja geralmente surgem quando assuntos na esfera da liberdade cristã são elevados ao patamar de doutrina bíblica. Não pode isso? Não pode aqui. Paulo está muito preocupado com a sua igreja. E podemos dizer que esses assuntos são muito modernos e valem para nós, Igreja de Cristo, também hoje. Paulo, então, resolve esclarecer e resolve fundamentar a vida do cristão e mostrar quem vai para o céu e quem não vai. Claro que Paulo sempre deixa claro que o que me leva ao céu é a fé em Cristo. Ponto. Só que Jesus disse que a fé, ela sempre produz frutos. Nós temos as obras da fé. E aqui Paulo agora ele mostra, a partir da fé, como é que as pessoas mostram se realmente têm fé, se realmente vivem na fé. E então ele fala de obras da carne, ele fala de 15 obras daquelas pessoas que não irão para o céu,
Aquelas pessoas que se prendem a essas obras, pode até falar que tem fé, mas se prendem, vivem para essas 15 obras da fé. E aí depois ele fala de frutos do Espírito. A fé produz frutos. A carne conduz a obras. Ele deixa isso bem claro. Ele lista 15 obras da carne, 15 pecados listados. Interessante que ele começa com 3 pecados sexuais, 2 pecados diretamente contra Deus, 8 pecados relacionados ao relacionamento entre pessoas, com a comunhão, e 2 pecados contra o próprio corpo, contra a própria vida. Começa falando: não irão para o céu, não entrarão no reino de Deus aqueles que praticam a prostituição, impureza e lascívia. 3 pecados sexuais. Prostituição, pecado contra a castidade, quando eu não guardo o sexo para utilizá-lo como minha esposa, como meu marido, quando eu transgrido esse mandamento. Castidade, Paulo fala muito da impureza, aliás, ele fala muito nessa questão da homossexualidade, né? Em Romanos 1, 26, 27, ele diz que Deus abomina aqueles homens que trocaram seu relacionamento de homens com mulheres por homens com homens. E que Deus abomina aquelas mulheres que trocaram seu relacionamento de mulheres com homens por mulheres com mulheres. Ele é enfático nessa questão da impureza que o homossexualismo causa. E a lascívia. Lascívia é a própria, o exagero da sensualidade, diríamos. Aquilo que hoje em dia vemos tanto na época do carnaval, vemos tanto nas músicas de funk, que falam o tempo todo de relações sexuais de uma forma grotesca. Vemos na internet tantos sites, filmes pornográficos, tudo isso é lascívio. E então Deus fala de 2 pecados diretamente contra ele. Não irão para os céus aqueles que praticam a idolatria e a feitiçaria. Como ainda existe idolatria hoje em dia? Eu não estou falando só daquela idolatria grosseira que vemos, por exemplo, na Índia, na Tailândia, aqueles países onde se adora o macaco ou a própria vaca como sendo Deus. Ou aquela idolatria de estátuas, onde as pessoas se prostram diante, mas quantos são aqueles que se dizem cristãos e que não saem de casa sem ler o horóscopo antes? Quantos são aqueles que se dizem cristãos e têm emprego de 4 folhas na sua vida? Uma ferradura cai a porta? Quantos são aqueles que se dizem cristãos, mas que oram a Deus, mas também lá fora oram a Maria como mediadora, cooperadora ou um outro santo? Ela é mãe, ela vai interceder. É idolatria. Jesus deixou claro e disse: Deus atenderá as orações que forem feitas em meu nome. Eu que estou morrendo por vocês. Isso presta idolatria. Ofende a Deus. Condena o inferno. Feitiçaria. Quantos são aqueles que oram a Cristo, mas vão lá na macumba, na umbanda e fazem um servicinho para o orixá ajudar também? Ou vão lá e fazem uma oferta em Iemanjá. Deus é claro: não irão para os céus aqueles que praticam idolatria e feitiçaria. E agora vem 8 pecados que rompem com a comunhão. A comunhão que existe na igreja, a comunhão que existe na família, entre marido e esposa, entre irmãos e irmãs, a comunhão entre amigos. E então ele diz: frutos da carne, inimizades, porfias. O que são porfias? Porfia é a teimosia, é aquela rivalidade, é aquela arrogância. Hoje até diria os memes, né? As pessoas que se milindram qualquer coisa, estão ofendidas, não pode fazer isso, não pode fazer. A pessoa que acha que está sempre certo, isso tudo entra nas porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, panelinhas, invejas. Então, por final, ele fala em 2 pecados contra o próprio corpo. Ele diz: não irão para os céus aqueles que praticam as bebedices e as glutonarias, aqueles que bebem demais e aqueles que comem demais.
Sim, Paulo está preocupado com o próprio corpo, o corpo das pessoas. Claro que aqui hoje ele colocaria algumas coisas mais, né? Outros vícios. Temos os vícios das drogas, que vejo que me dominam. O vício do sedentarismo, naquela época se caminhava tudo a pé, né? Tudo se fazia a pé, então não tinha essa preocupação. Hoje a pessoa, para atravessar a rua, chama um Uber, né? Isso prejudica o corpo. O vício do celular, tem gente que não consegue desligar o celular durante o culto. Meu senhor Belo pedindo aqui, tem gente que sai 2 ou 3 vezes para ver mensagem de fora. Estamos cuidando bem do nosso corpo, ou as coisas nos dominam e não deixam que a gente cuide da própria vida? É isso que Paulo está falando. Pessoas com esse padrão de comportamento não entrarão no céu. É isso que Paulo diz, porque vive uma rotina de pecado contra Deus, contra o próximo, contra a comunhão na família, na igreja, e não cuida do seu próprio corpo, da sua própria vida, que é o bem mais precioso que Deus nos deu. Paulo deixa claro que estes, na verdade, não retêm a fé e a justiça que Cristo concede, porque não estão priorizando e valorizando a obra redentora de Cristo. Estão, na verdade, desprezando o seu sacrifício por nós. Fé precisa ser alimentada para produzir os frutos do Espírito. A fé precisa ser alimentada diariamente com a palavra, a leitura da palavra de Deus, os estudos, as mensagens e principalmente a participação na Santa Ceia, onde eu recebo sempre de novo o alívio, o conforto do perdão. Se eu não alimento a fé, eu não consigo viver os frutos, produzir os frutos da fé. E com certeza Satanás, que não descansa, ele vai me conduzir de uma ou de outra maneira, a deixar ser envolvido por essas obras da carne que foram citadas antes. A igreja da vivência com as obras da carne, aliás, de falar sobre as obras da carne, ele fala agora da vivência cristã e dos frutos do Espírito. E ele faz uma lista das atitudes, das ações que acompanham as pessoas que realmente têm fé: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Evidentemente que aqui a fidelidade e o domínio próprio tem muito a ver com, são antagônicos aqueles frutos, aquelas obras da carne, né? A fidelidade a Deus. Se eu sou fiel a Deus, eu não vou cometer idolatria e feitiçaria. Se eu sou fiel ao meu esposo, ao meu marido, eu não vou me deixar envolver para pecados sexuais. Se eu tenho domínio próprio, eu não vou cair nas tentações que o diabo faz para me desviar, me afastar de Deus, da minha família e dos meus amigos, rompendo a comunhão com aquelas 8 obras da carne citadas antes. Carne e espírito. Quais são os frutos ou as obras que dominam a nossa vida, a minha vida, a tua vida? Aqui lembramos daquela pequena história daquele senhor que criava galos de rinha, galos de briga, lembra? Havia um senhor numa pequena aldeia que criava galos de rinha, ele tinha 2 galos de briga, e ele levava eles todo fim de semana para fazer briga, as apostas eram grandes, eram altas, qual o galo que vai vencer? Eles brigavam, e era difícil as pessoas acertarem, tinha 50% de chance. Agora o dono do galo, que sempre era o último a fazer a aposta, ele nunca errava. Ele sempre acertava, o galo queria vencer. Se ele apostasse esse ia ganhar. Se ele apostasse no outro, o outro ia ganhar. Uma vez alguém perguntou, mas escuta, como é que tu sempre sabe qual é o galo que vai ganhar a briga? Todo domingo tem aqui a aposta, traz os galos, são da mesma raça, mesmo tamanho. Como é que tu sabe quem vai ganhar? Ele é simples. É aquele que durante a semana eu alimento mais. Esse era o truque. Tinha um dos 2 galos que dava muita comida, ele alimentava bem durante a semana, o outro ele deixava passar fome e ficava fraco. Ou seja, o galo mais forte, só ele sabia qual era,
era o que ganhava as brigas. Quem nós estamos alimentando mais na nossa vida? O que se sobressai mais no nosso dia a dia? As obras da carne ou os frutos do Espírito? Concluindo, liberdade em Cristo, que é o tema desse capítulo de Paulo. Liberdade em Cristo, quem tem não busca satisfazer a natureza humana, a carne corrompida, mas procura agradar a Deus. Faz aquilo que Lutero disse: afogar diariamente o velho homem através da contrição e do arrependimento diário. Precisamos de muita fé, de muita oração, de muita ajuda de Deus. Liberdade cristã, quem tem procura preservar a comunhão como família e também a comunhão na igreja. Procura cuidar do seu próprio corpo, do tempo que Deus lhe deu, valorizando a vida como sendo a mais preciosa dádiva de Deus. Este, na verdade, é o cumprimento de toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. É isso que Paulo listou: liberdade e ação, atitude de cristão. E que essa seja a minha atitude, a minha vida e a sua também. Amém. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde os nossos corações, as nossas mentes em ações produzindo frutos do Espírito até o dia chegarmos na glória para vivermos com Ele eternamente. Amém.